Começando mais um episódio do CCM Conecta, o podcast do CCM Group, aqui diretamente do Brain Congress 2022. O evento que, na verdade, agora já está se encerrando e nós estamos aqui gravando o último episódio do evento. Um episódio não menos especial. Hoje eu vou conversar com a Patrícia Pasquini sobre a relação entre o jornalismo e a ciência e o papel desafiador da divulgação científica. A Patrícia é repórter da editoria de Cotidiano e Saúde na Folha de São Paulo e está aqui com a gente hoje para conversar sobre esse assunto bastante intrigante. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Bom, para começar o nosso bate-papo, na esfera da divulgação científica, a imprensa tem um papel importante, né, na tradução dos conteúdos e das informações de cunho científico e acadêmico. Como é que você vê essa relação? Eu acho que é de ajudar mesmo os profissionais orientarem a população, né? Muitos disseram, e você mesmo até muito bem pontuou, né? Nós, principalmente depois da pandemia, nós acabamos servindo de elo mesmo, né? Da aprendizagem para o público, de mastigar aquela informação, tirar o ar técnico daquela informação, mastigar para o público leigo, para ele saber como é que ele tem que aplicar aquilo no dia a dia dele, né? Quais os cuidados que ele deve tomar. Então, eu considero o nosso papel tão importante quanto o do especialista, do pesquisador, do médico, salvo as devidas proporções, né, das duas carreiras. Perfeito. Mas eu considero tão importante quanto. né? Porque se a gente não tiver essa informação colocada de uma forma que qualquer leigo possa entender, a gente não tem uma possibilidade de aplicar esse conhecimento na prática. Exatamente. Hoje em dia você vê as pessoas, elas conseguem entender como é que o coronavírus penetra no nosso organismo, nas nossas células. Eu acho que se não fosse a imprensa, talvez esse conhecimento não tivesse sido 100% aproveitado. Com certeza. Até por uma falta de conhecimento técnico, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, acho que até mais a nível de curiosidade para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, que é assim, vira e mexe a gente vê na imprensa alguma notícia relacionada a alguma descoberta científica, de alguma proteína, alguma enzima, alguma vacina, algum novo tratamento. E aí eu queria te perguntar, dentro do jornalismo a gente tem, né, o que são chamados os critérios de noticiabilidade, que são considerados na hora de escolher uma pauta e na hora também de escrever, de atuar em cima desse assunto. Como que é feito isso com esses temas que são, muitas vezes, não derivados de episódios, de fatos, mas de longos trabalhos de pesquisa, que muitas vezes não devem chegar para vocês dessa forma tão espontânea como acontece numa grande tragédia, por exemplo, ou num grande fato político, ou uma notícia como relacionada a esporte ou entretenimento, por exemplo. São assuntos quentes, né? Porque a saúde ganhou relevância com a pandemia, né? Muito mais do que tinha. Então, ela ganhou espaço nos veículos de comunicação, ela ganhou mais páginas dos jornais, ela ganhou mais tempo nas rádios, nas TVs, mais matérias, né? Então, aumentou muito o espaço da ciência e da saúde. Com isso, aumentou também o número de pesquisadores, cientistas envolvidos nisso, né? E o interesse das instituições em divulgar todo esse material através desses cientistas, desses pesquisadores. Então, aí, o que acabou acontecendo? Aproximando as duas áreas, né? Nós, repórteres, ficamos mais perto desses profissionais, desses cientistas, pesquisadores, dos médicos, porque era entrevista todo dia, toda hora. Eu mesmo, tem dia que eu ouço 4, 5 pesquisadores para uma matéria, né? E você acaba criando aí um elo de confiança
com eles, porque uma coisa é certo, uma coisa é fato. A ciência sempre, a saúde sempre teve uma relação de amor e ódio com a imprensa. Mas isso acabou, ficou o amor. Né? Então, tempos atrás, antes da gente pensar que passaria por uma pandemia, essa relação era um pouco diferente. Eu, pelo menos, eu sentia isso. Né? Tinha um pouco, assim, de receio, e a gente escutava isso, né? Eu sou formada em comunicação também, em relações públicas, mas em comunicação. A gente escutava muito isso dentro da própria universidade, pelo menos enquanto eu estava fazendo o curso de graduação, que tal professor, tal pesquisador nem gosta de dar entrevista para os veículos, porque os veículos distorcem, eles não colocam tudo que o cara falou, o cara dá uma entrevista de 1 hora... E aí, 5 minutos. Exatamente. Né? E aí acaba aparecendo uma informação talvez distorcida, até equivocada, perto, né, daquele contexto todo. E esse quadro foi se mudando. Você acha que por conta até desse descrédito que foi colocado nessas duas instituições, tanto acadêmica, universitária, quanto da imprensa, nos últimos anos? Então, era um equívoco deles, né? Porque a imprensa nunca trabalhou dessa forma, nunca... É claro que é muito difícil você explicar para um profissional por que de 1 hora de entrevista vão 3 para o ar, né? Ou não vai tudo que ele fala para a página do jornal, né? Que é um trabalho de edição, né? Tanto em qualquer que seja o veículo, tem a figura lá do editor, o papel dele é filtrar o mais importante dentro da linha daquele veículo para ir para o ar, né? Então, assim, na pandemia, eu acho que isso ficou, sabe, essa questão ficou um pouco esquecida mesmo por parte deles, ou deixaram de lado, porque os profissionais se aproximaram e eles acabaram virando nossas fontes. Então, tem pesquisador que me mandou WhatsApp falando, olha, hoje eu vi um dado aqui que pode te interessar. Você não quer me ligar? Né? Então, tem muito essa aproximação. Então, hoje nós somos procurados quando há alguma novidade, algo a se falar. Então... hoje as áreas estão muito mais próximas, né? Que bom, a gente já estava imaginando que vocês ficavam lá entrando nos periódicos de grande renome para saber o que fica saindo de novidade. Também. Dá uma olhada nos estudos, no site da CDC, lá dos Estados Unidos, do CDC, né? Que é o Centro de Controle de Doenças deles. É bom dar uma olhada, assim, mas querendo ou não, também vai desenvolvendo um olhar muito técnico também, né? Para conseguir até filtrar essas pautas e conseguir identificar o que pode ser pertinente ou não de fazer uma matéria, uma reportagem. Às vezes o Twitter de algum pesquisador, ele coloca ali alguma informação, algum dado, né? Então, a gente acaba vendo, aí vale, né? Ou nós vamos atrás deles mesmos. Aqui eu vi o Dr. Gonçalo Vecina Neto, que é uma referência. Então, a gente pede entrevista. Ele não veio aqui falar sobre Covid, mas eu já aproveitei e fiz uma entrevista com ele. Então, essas oportunidades, né? E tu acha que os eventos acadêmicos e os eventos como o próprio Brain tem oferecem alguma força para esse tipo de ação? Nossa, na divulgação científica? Não, total. Assim, para nós da imprensa, a gente fica conhecendo todas as pessoas. Não é de todo mundo que a gente ouve falar. Não é todo mundo que está aqui que a gente ouve falar. Né? Porque é uma forma de você congregar num espaço só trabalhos científicos, os donos desse trabalho, a imprensa. Então, é uma oportunidade gigantesca, assim. Deveria acontecer mais. Nós também. Bom, e aí, tu trouxe essa questão da pandemia que gerou, de uma certa forma, uma transformação, né, nessas relações entre academia, pesquisa e a imprensa. E o que fica de lição para a gente? O que a gente aprendeu com essa pandemia?
que nós precisamos muito desses profissionais maravilhosos da ciência e da saúde, que eles são anjos. Se não fossem eles, nós não estaremos aqui. E também dos profissionais precisamos... comunicadores, né? Que fazem essa tradução para a gente. Em primeiro lugar, valorizar muito esses profissionais da ciência, da saúde, muito, muito. Eles têm muito valor, eles merecem muito valor. E aí, não sei se para finalizar, porque a conversa está boa, mas uma pergunta que me passou assim pela cabeça é como os próprios veículos têm se organizado, né, em criar esses espaços, essas editorias voltadas para a saúde e voltada para a ciência, porque a gente sempre teve, de uma certa forma, essa preocupação em trazer os assuntos da saúde que são pertinentes ao cotidiano das pessoas, né? Mas agora, mais do que nunca, talvez a gente veja muito essa relação com a própria ciência e com os estudos. Então, a gente passou a escutar palavras que antes a gente não escutava tanto. Estudo longitudinal, metodologia, teoria científica. Como que tu vê essa organização? Porque acaba sendo uma organização dos próprios veículos, né? Em querer explorar essas pautas de uma forma mais organizada dentro de uma editoria. Eu penso que a TV tem mais problema em fazer isso. Porque TV é muito factual, né? Ela tem que dar a greve de ônibus, ela tem que dar quando o metrô quebra. Então, eu não vou dizer que são prioridades, mas que são coisas que não podem ficar de fora, né? Então, eu acho que a TV ainda briga um pouco mais com isso, né? De ter espaço, acho mais difícil para a TV. Aqui eu estou me referindo aos telejornais, por exemplo, né? De notícias mesmo factuais, né? Não aos programas de saúde e tal. Né? Mas, assim, os veículos impressos, né? O site, o jornal, ele tem um site, então, se ele não consegue colocar a matéria no jornal, ela já está lá no site, já alcançou meio mundo. Né? Então, está feito ali, né, o serviço. Sim. Mesmo que ela não saia no veículo impresso, ela está ali no site. Então, é mais fácil, eu acho, que para os jornais, para os sites lidarem com isso. Porque você não tem limite, né? No site, você não tem limite. Né? Você organiza só uma os das horários. vantagens do digital, né? A TV eu acho mais difícil. Né? A não ser que ela tenha um site, né, também e consiga hospedar as matérias que não vão para o ar no site. Mas eu acho que é muito mais fácil trabalhar com veículos impressos e sites. Assim. Já não tem tanto esse problema. Você não tem um limite. Né? Para o site não existe limite. Perfeito. E a tua experiência, daí vou te fazer uma pergunta bem pessoal. Como que tu vê essa grande entrada de produtos, especialmente no audiovisual, né, da indústria do entretenimento, criando séries, documentários, filmes, para discutir essa questão da divulgação científica, da importância da ciência, da importância da própria imprensa? Tu acha que esses retratos eles ajudam ou não o público nesse entendimento? Ajudam. Né? Eu acho. Se for alguma coisa a serviço para o bem da ciência, para o bem da saúde, para o bem da educação, para orientar, conscientizar, eu acho super válido. Eu te fiz essa pergunta pensando no Não Olhe Pra Cima, né? Que foi um grande sucesso da Netflix nos últimos tempos e que traz essa abordagem de uma forma metafórica, poderia dizer, né? Mas que planta essa reflexão, né? Do quanto que nós estamos olhando para a ciência e olhando para essas instituições e o que a gente faz com essas informações quando elas muitas vezes não são exatamente positivas e não são boas, né? Assim,
você dá notícia boa no meio de uma pandemia é meio complicado, né? Você não consegue. Os leitores lá, muitos me mandavam mensagem: mas você só dá notícia ruim, você só fala desgraça. Né? Então, população, vamos ajudar para reverter esse quadro, né? Vamos usar a máscara, naquela época, né? Agora já não é mais obrigatório. Mas vamos evitar as aglomerações, vamos ouvir a ciência, ao invés de ficar questionando, né? Em questionamentos que não se levam a lugar nenhum. Então, vamos colaborar para que mude essa... a gente vira a chavinha, né? Mude essa história, vamos mudar essa história. Que não é trabalho da ciência, da educação, do jornalista, do radialista, é de todo mundo, né? Perfeito. É uma obrigação, uma missão de todo mundo. Então, eu acho que quanto mais conscientização, quanto mais pessoas falando, melhor. Tem que cercar, sabe? Tem que ter muito podcast, tem que ter muitos programas, tem que ter muito, tem que cercar. Para todo tipo de público-alvo, para que você possa envolver mesmo todo mundo, para que o conteúdo possa chegar a todo mundo, né? Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para encerrar nossa conversa, bem pessoal. Queria que tu trouxesse alguns exemplos que te fizeram felizes enquanto jornalista na área da saúde, assim. Que matérias te deram muito prazer em fazer enquanto jornalista? Difícil. Não que não tenha, mas... difícil, assim... Não, eu não digo nem assim feliz pela notícia em si, mas te deram prazer enquanto jornalista de conseguir explorar aquela temática, de colocar no papel e ver um trabalho assim, poxa, esse trabalho, esse texto ficou bom, esse trabalho ficou bom, sabe? Eu estou, de uma certa forma, contribuindo para um entendimento social, assim. Queria que tu citasse alguns desses trabalhos que te marcaram. Teve um que eu me lembrei agora, que eu fiz uma matéria... com um pesquisador, né? Que ali num momento onde ninguém olhava para as crianças, ele descobriu lá 23 mil crianças internadas no Brasil com síndrome respiratória aguda grave, que poderia ser Covid ou não, né? E essa matéria bombou muito, assim, muito. Ela foi... Teve muita gente que compartilhou, teve um grande número de compartilhamento, eu não me lembro agora. Ela foi até plagiada por um veículo de El Salvador, um jornal de El Salvador. Eles pegaram a minha matéria e colocaram no jornal deles, com outra assinatura e tudo. Não que isso seja bom, não é, claro, né? Mas... de uma certa forma, mostra a repercussão longe. toda, né? Ela foi para longe, né? Ela foi muito, muito longe, assim. Não é uma coisa que dá prazer pela notícia, mas... né? Mas eu acho que também está dentro do próprio papel do jornalista, né? É dar luz à realidade. Então, se a realidade às vezes não é exatamente boa, a gente tem que mostrar que as coisas estão sendo dessa forma. Teve uma outra matéria minha que, para mim, foi até uma surpresa. Em abril, eu recebi um telefonema... associação... minha cabeça, depois que eu tive Covid, ela ficou muito difícil de gravar nomes, assim, ainda não me recuperei disso. Eu peguei a Covid em janeiro. E não foi trabalhando, né? Acho que eu peguei na feira, né? Tudo, não dá pra gente provar, mas tudo leva a crer. Tudo leva a crer pela história, né? Mas, enfim... É uma associação nacional de jornalistas de seguro, se não me engano. E eles viram uma matéria lá, eles têm um prêmio, né, de jornalistas que lidam com o seguro, e eu fiz uma matéria falando sobre os custos dos seguros durante a pandemia.
E eles me ligaram e falaram, olha, a gente está com um prêmio, né? E nós gostaríamos que você inscrevesse a sua matéria. Então, essa matéria está concorrendo a um prêmio, né? Que deve estar para sair o resultado aí. Então, assim, o nosso trabalho ele é muito visto. Vocês também devem ter essa sensação ou essa certeza, não sei qual é o termo correto. Mas ele é muito mais visto, lido do que a gente imagina, né? As pessoas estão ali, tá todo mundo lendo. E tem essa questão da própria dinâmica da rede social, do compartilhamento, né? Hoje é muito fácil a gente mandar um link, então isso ajuda de uma certa forma que a notícia chegue nas pessoas. E aí eu queria te perguntar, então, pra gente encerrar... Eu tenho até uma outra história. Claro, por favor. Mas aí não é com matéria de saúde, é com o obituário, que o jornal tem uma coluna de obituários, né? Que a gente conta histórias de pessoas normais, né? Qualquer pessoa, não precisa ser artista, nada. Todo dia lá e eu fiz alguns, né? A maior parte que tá lá, de uns anos para cá, eu acho que são meus. E eu recebi um e-mail do Cal Hamburger. E ele é maravilhoso, né? Ele é sensacional. Acho que todo mundo algum dia na vida ouviu falar do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E ele foi roteirista de um episódio de Malhação, fez um monte de coisa interessante. Ele é um gênio, né? E eu recebi um e-mail dele e ele fez um elogio aos meus textos, tal. Então eu guardo isso como uma relíquia. Ah, com certeza. Eu acho que é sempre bom ter um retorno, né, sobre o trabalho que a gente faz, é sempre legal. Isso me chateia um pouco, porque a gente não tem um retorno positivo do trabalho que a gente faz. A gente tem dos profissionais de saúde, dos cientistas, dos médicos, dos especialistas, mas pelo fato da pandemia ter sido politizada, nós não temos um retorno positivo, sabe? Então, isso me chateia bastante. É claro que você não precisa ficar fazendo elogios para o seu jornalista de estimação, né? Ou para o seu profissional de comunicação. Não tem necessidade disso, mas respeita, né? Entenda lá, não é fácil, não é um trabalho fácil. Tem dia que a gente tem que sair... Assim, no auge da pandemia, eu fui numa agenda com o ministro da Saúde dentro de um hospital. Então, o evento foi dentro de um hospital. Ele falou para o público dentro de um hospital. Estava cheio de jornalistas, estava cheio de gente. Acabou a palestra, nós fomos lá tentar arrancar uma palavrinha dele. E, assim, aí quando eu me dei conta, eu estava no meio de uma multidão grudada, com câmera em cima de mim, sabe, grudado. Eu falei, gente, olha só isso no dia a dia, né? Como o profissional da imprensa se expõe muito. Câmera, fotógrafo, repórter, né? As pessoas se expõem, né? As pessoas estão ali para pegar informação, para levar para você que está na sua casa. E ficam expostas ao vírus, ficam expostas a pegar o vírus, a ficar doente, a levar o vírus para dentro da sua própria casa, para o seu pai, para sua mãe, né? Então, vamos respeitar o trabalho da imprensa, né? Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto, não fale, não escreva, não comente, não mande mensagem. É melhor, né? Extravase a sua raiva que você tem dos veículos de comunicação de outra forma, não ofendendo aquela pessoa, agredindo. Jornalistas, a gente viu várias situações, jornalistas sofrendo ameaça, agressão na rua. Eu mesma sofri uma ameaça, tem processo, inclusive, em andamento contra a pessoa que me ameaçou. Então, sabe, respeita. As pessoas ficam
colocando a palavra lixo junto ao nome dos veículos. Lá não tem lixo, não tem lixo em lugar nenhum. Tem gente que se expõe todo dia, tá ali e tá contando com a proteção divina para não ficar doente, para não levar doença para sua casa, sabe? Então, um pouco mais de empatia. Todo mundo, as pessoas falavam que a pandemia viria para ensinar a humanidade a ser melhor. Mas a humanidade só piorou, não aprendeu nada. Desaprendeu o pouco que sabia, né? Então, acho que falta muito respeito. Isso é uma coisa que me deixa bastante chateada. Falta muito respeito com os profissionais de comunicação. Então, as pessoas precisam aprender a respeitar, sabe? Isso é uma coisa que me deixa bastante chateada. Eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui evidencia todo esse esforço que há, né? Não é só a questão da própria formação especializada nisso, né? Como apurar dados, como checar informações, a questão das fontes, toda essa questão dos próprios critérios de noticiabilidade que a gente comentou. Não é nem só essa questão que por si só já seria muito importante, mas todo esse outro lado que não é mostrado, né? Dessa ultra exposição dos profissionais que, para fazer cobertura, especialmente de pautas de saúde, podem colocar suas próprias vidas em risco. E colocam. Podem não, colocam todo dia a vida em risco. Colocam. Para você ter a melhor imagem, para você ter o melhor áudio, para você ter a informação daquele especialista no jornal ou no site que você gosta de acompanhar. Isso custa bastante. Acho que é uma mensagem bem importante. Eu fico muito feliz de te ter aqui conosco, Patrícia. Acho que tu trouxe reflexões super importantes. Eu tenho certeza que o pessoal que vai escutar, que vai acompanhar esse podcast, também vai ficar com essa sensação assim realmente de provocação, né? De repensar o olhar que se tem para a mídia e para esses profissionais que a gente acaba seguindo, que a gente acaba acompanhando, porque a gente se identifica mais, se afeiçoa. E aí eu abro então o microfone agora para você, enfim, divulgar o seu trabalho, onde é que as pessoas podem te encontrar, se quiserem sugerir pautas, como que as pessoas podem fazer para te encontrar? Então, eu sou bem ativa nas redes sociais, né? E eu trabalho para o jornal Folha de São Paulo, então, para acompanhar o noticiário de saúde do jornal, é www.folha.com.br. Lá você tem acesso a todo o conteúdo. Hoje, os veículos de comunicação envolveram todas as editorias em pandemia. Então, dentro do seu viés, vem dentro do viés do mercado, da política, da saúde, do cotidiano, está tudo lá, né? Porque a pandemia não é só o ficar doente ou se curar, né? Então, ela afetou muitas áreas, afetou a vida das pessoas em todos os sentidos, né? Eu tô no Facebook. No Facebook eu acho que é mais difícil de me achar, porque tem outras Patrícia Pasquini, né? Mas é www.facebook.com.br/, né? Patrícia Pasquini. No Instagram, @Pati Pasquini, Pati com 2 T's, Y, Pasquini, o Pasquini é com Q-U-I-N-I, Q de queijo, I-N-I. No Twitter, @Pati, 1T só, Y.Pasquini. Não, desculpa, Pati Pasquini direto, só que é 1T, é 1T só, Y. O Facebook, o Instagram e o Twitter. Essas são minhas redes. Me acha, eu leio o Messenger, eu leio o direct do Instagram quando tem mensagem. Eu vejo e respondo todo mundo. Muito bem, tá dado o recado. Então tá, Patrícia, muito obrigada pela tua participação aqui conosco hoje, pela tua disponibilidade. Obrigada. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, mas vocês podem seguir o CCM Conecta no Spotify e o canal do YouTube do CCM Group para conseguir conferir todos os episódios do nosso podcast. Também sigam o CCM no Instagram, @CCM Group, e
@MyBrainTV para conferir todas as novidades que estão entrando na nossa plataforma de neurociências. Até a próxima!